Vamos ver capítulo 4 agora. E, de novo, é muito legal, eu gosto desses capítulos. Mas a gente vai ver aqui algumas dificuldades do Paulo, mas de novo a gente vai ver como ele lidou com essa dificuldade. Ele tem dificuldades, a gente vai ter, mas ele ensina como a gente deve viver para a eternidade, mas também qual é a nossa esperança e qual é a força que nós temos para viver da forma certa. Então eu gosto disso, porque Paulo, ele sabe a dificuldade que é viver no ministério, ele sabe a dificuldade que é viver Jesus como carta viva, como aroma de Cristo no mundo que rejeitou Jesus e que crucificou Jesus. Então, nós não vamos ser aceitos o tempo todo, nós não vamos ser celebrados pelas coisas que a gente faz. Então nós precisamos viver como sacrifícios vivos, viver a glória de Deus, viver como cartas vivas, mas sabendo que a gente vai ser rejeitado, sabendo que a gente vai sofrer nesse mundo, sabendo que não vai ser tudo perfeito, só pelo fato de servir Jesus. Então essa carta, ele está nos preparando não só com palavras boas, não só com encorajamento, mas com a realidade do que é servir Jesus. E a gente precisa dessas coisas, porque às vezes a gente pode pensar que ser servo de Cristo sempre vai ser bom, sempre vai ser fácil, sempre vai ser abençoado, mas é uma luta, é uma batalha espiritual, né? Então, Paulo está nos preparando para viver dessa forma aqui em 2 Coríntios. Vamos começar aqui com o versículo 1, e ele fala: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Lembra a última coisa que a gente viu em capítulo 3? Essa é uma referência para capítulo 3, que fala sobre ser cartas vivas, ele falou sobre a nova aliança, ele falou sobre essa responsabilidade que nós temos de compartilhar o evangelho com nossas vidas, né? Agora que estamos em Cristo, agora temos que viver Jesus no mundo, sendo cartas vivas, alcançando o mundo com a mensagem da graça de Deus, e nós vivemos isso todos os dias. Sim, nós recebemos a glória de Deus, mas também temos que alcançar o mundo sendo sacrifício. Então, uma responsabilidade grande, é uma dificuldade muitas vezes. Sabemos que é muito fácil a gente desanimar nesse processo todo. Nós sabemos que a gente tem inimigos, temos pessoas que vão estar contra a obra que Deus está fazendo. Lembra, nesse contexto do Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que talvez já rejeitou ou está pensando em rejeitar o ministério de Paulo por causa desses falsos apóstolos que entraram na igreja. Paulo deu sua vida, Paulo entregou tudo, ele não casou, ele não está querendo buscar as coisas dessa vida, ele investiu tudo, está trabalhando, tá ministrando, está ensinando, está fazendo tudo para essa igreja, para receber o quê? Porque ele ama de verdade. Só que entrou pessoas que querem alguma coisa. Entrou pessoas com uma mensagem diferente. Entrou pessoas que querem usar os coríntios para receber algo para eles. E eles falaram contra Paulo, e agora a igreja que ele plantou, que ele sacrificou tanto para alcançar, agora está pensando em rejeitar a mensagem dele. Então a gente pode viver como cartas vivas
e ainda ser rejeitado, e ainda ter dificuldade, e ainda não receber tudo que a gente quer. Mas não desanimamos. Recebemos esse ministério pela misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que nos deu o ministério e não desanimamos. Não vamos ser aceitos o tempo todo, nós não vamos ter tudo acontecer. A gente queria chegar, ser cartas vivas, mostrar Jesus ser um sacrifício, mostrar o amor de Deus, falar do amor de Deus e todo mundo receber, e todo mundo aceitar, e todo mundo ficar feliz e celebrar nosso ministério e falar como você é um servo de Deus, um escolhido do Senhor para trazer essa mensagem para a gente. Que bom, nós queremos lembrar vocês sempre que você é um presente de Deus. É isso que a gente quer, né? Geralmente não acontece dessa forma, mas ele fala que nós recebemos esse ministério pela misericórdia de Deus. Não foi nós que alcançamos, foi Deus que deu. Não merecemos ser servos de Cristo, mas nós somos. Ele falou que não desanimamos, porque sabemos que é algo de Deus. Então, é fácil. Nas lutas diárias do ministério, é fácil ficar desanimado. Acontece. E acontece o tempo todo. Então, como que a gente pode lutar contra esse desânimo que vem no ministério? Ele vai mostrar algumas coisas aqui nesse capítulo. Como a gente pode lutar contra o desânimo no ministério. Versículo 2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. Mas se o evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. Então ele está falando... lembra o que a gente viu no final de capítulo 3 sobre essa nova aliança? Existe um véu para quem não recebeu Jesus ainda. Os judeus que estão debaixo da lei, sem Jesus, não entenderam a mensagem da graça, não entenderam a nova aliança, porque ainda em Moisés existe um véu. Então ele fala... Existem pessoas que não vão receber. Você vai viver como carta viva, você vai viver o evangelho da forma que Deus nos deu o ministério, pela misericórdia de Deus. Estamos fazendo o ministério, estamos fazendo a obra de Deus, vivendo como cartas vivas, o aroma de Cristo no mundo. Ainda vai ter pessoas que não vão receber, porque eles estão com o evangelho ainda... está encoberto, ainda não conseguem ver porque estão debaixo da lei ou do pecado, ou eles não querem receber a mensagem de Cristo. Então, ele fala que mesmo sendo fiel com o seu ministério, não significa que todos vão receber. Não significa que você vai ser aceito em todo lugar. Mas ele fala uma coisa que a gente faz, em versículo 2, é que a gente renuncia todos os procedimentos secretos e vergonhosos, a gente não volta para essas mentiras da carne, do coração errado, né, que a gente vê muitas vezes nas igrejas hoje, prometendo coisas que Jesus não prometeu, querendo falar, se você dá dinheiro suficiente, você vai receber essas coisas, as bênçãos de Deus, para agora, dando dinheiro, agora você vai ser rico, você vai ter o seu carro novo, você vai ter essas coisas. Não é porque a gente está dando dinheiro que a gente vai ser abençoado. Nós precisamos dar dinheiro sim, nós precisamos ser sacrifícios vivos em tudo que a gente faz, não para receber uma bênção física, mas para ser mais parecido com Jesus, para viver como sacrifícios para poder alcançar mais pessoas, para ajudar o corpo de Cristo.
não para receber algo para mim. Então, a igreja usava essas coisas, ainda usa essas coisas para ter mais pessoas na igreja, para receber mais dinheiro, para tirar vantagem das pessoas que querem receber de Deus, que querem relacionamento com Deus, e eles aproveitam desse desejo bom das pessoas para receber coisas para a igreja, para receber dinheiro, né? Então ele fala, nós não fazemos isso, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. A gente vai ser fiel com a palavra de Deus. Se as pessoas não querem receber, se as pessoas ainda estão com um véu no seu coração, eu vou continuar sendo fiel com a palavra de Deus. Eu não posso mudar a palavra de Deus para tentar alcançar as pessoas. Algumas pessoas pensam que se eu falo sobre o que as pessoas querem, eu consigo alcançar as pessoas melhor do que falando de sacrifício. Nós temos que falar sobre a palavra de Deus, a mensagem de Jesus, misericórdia, graça, amor sim, mas também de sacrifício, de sofrimento, que é uma parte, não é tudo. A bênção que nós recebemos é muito maior, mas existe essas verdades e nós temos que falar sobre toda a palavra de Deus e não só algumas coisas. Não podemos fazer essas coisas para torcer a palavra de Deus e mudar a mensagem de Cristo para receber mais pessoas, né? Se estamos mudando a palavra de Deus, não é mais o evangelho. Ele fala ao contrário, mediante a clara exposição da verdade. Nós temos que... É por isso que a gente estuda da forma que a gente estuda. A gente vai ver todos os capítulos, todos os versículos para entender o que a palavra de Deus fala pra gente. A gente não quer ninguém enganado, a gente não quer torcer a palavra de Deus, a gente quer olhar para a palavra, o que é que a palavra fala, isso é suficiente para mim. Eu só quero a palavra de Deus. Eu só quero entender a mensagem de Cristo. Mas para muitos foi encoberto por causa do desejo do coração, por causa da lei de Moisés, porque não querem ir para Jesus. Então, só porque a gente está sendo fiel com a palavra de Deus e sendo cartas vivas, não significa que o ministério vai produzir todo o fruto que a gente quer. Nem todos vão receber. Precisamos estar preparados para isso. Versículo 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe o Deus desta era. O Deus desta era é o Deus que muitos estão servindo. O Deus que vai te dar as coisas que você quer nesse tempo. Deus dessa era é o Deus dos desejos do seu coração. Não os desejos de Deus, não das promessas de Deus, mas os desejos da sua carne. E ele tem promessas grandes, o Deus de Israel tem promessas grandes, mas ele não consegue satisfazer como ele promete. Ele fala que você vai ser satisfeito, se você vai atrás desse desejo, esse relacionamento vai te satisfazer. Fazendo isso, comendo isso, tomando isso, fumando isso, tantas coisas, né? Se você tem um estilo de vida como essa pessoa, esse tanto de dinheiro, essas riquezas do mundo, o Deus dessa era tem muitas promessas para satisfazer os desejos da carne. E fazendo isso, você vai ser satisfeito. É isso que você precisa. O Deus dessa era sempre cheio de promessas, mas porque as pessoas correram atrás dessas promessas do Deus dessa era, eles são cegos para as coisas de Deus, para o evangelho da glória de Cristo. Eles não querem Deus, eles não querem a verdade, eles não querem as promessas que Deus ofereceu para nós, porque eles querem ouvir as promessas do Deus dessa era, que são promessas vazias, promessas que não vão produzir o que eles pensam. Eles vão correr atrás desses desejos carnais e vão ver que não podem
cumprir o que prometeram. Então a gente precisa cuidar para não ouvir essas promessas do mundo, mas ouvir as promessas de Deus. Mas quem quer essas coisas vai atrás dessas coisas e vai ser enganado. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Lembra que ele está falando sobre esses falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos entraram na igreja falando que não precisa sofrer, que você precisa receber as bênçãos de Deus, que Deus vai te dar tudo o que você quer e nós somos os melhores. Nós apóstolos, nós somos os apóstolos de Deus. Paulo não é, mas eu sou. Eles querem glorificar o seu próprio nome e eles querem dar promessas vazias que não são as promessas de Deus. Paulo está falando que vem pessoas cegas que querem as coisas do mundo, que querem as promessas do Deus dessa era e que querem glória para o seu próprio nome. É exatamente o que esses falsos apóstolos estão fazendo. E ele fala, vocês não podem seguir esse caminho. Vocês conhecem o evangelho de verdade. Vocês não podem ir atrás dessas mentiras, porque não vai cumprir, não vai satisfazer os desejos do seu coração. Só vai satisfazer por um momento e depois você vai estar mais triste e pior do que você estava antes de ir atrás dessas coisas. Então, ele está falando contra esses falsos apóstolos e a mensagem desses falsos apóstolos. E basicamente está falando, se vocês querem seguir o ensino deles, você vai ser enganado também. Você vai ter seus olhos cobertos também. Você não vai ver claramente o evangelho se você está indo atrás dessas coisas. Então, cuidado com essa mensagem. Mas quem é de Deus vai glorificar Jesus. Não vai pregar o seu próprio nome, mas Jesus, e nós somos escravos. Nós somos escravos para glorificar Jesus. Quem está querendo engrandecer o seu próprio nome, não quer engrandecer o nome de Jesus. E esse é sempre um sinal para a gente que não vem de Deus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Deus brilhou em nossos corações, nós temos a luz de Jesus e a gente não pode ir atrás de uma outra mensagem, de uma outra, um outro caminho que não é desse que Deus brilhou em nossos corações. Ele já mostrou, o Evangelho mostrou o caminho e a glória da nova aliança. Nós precisamos correr atrás de Jesus e não das mentiras do mundo. Nós temos promessas em Deus, promessas que Jesus nos mostrou que são promessas grandes, só que não são as promessas que eles estão falando aqui. Em João 8,36, Jesus fala, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Nós temos a promessa de liberdade em Jesus. Em João capítulo 10, ele fala, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E ele faz isso através dessas promessas vazias. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Jesus foi o sacrifício para nos dar vida plena. Então, talvez a gente não tenha a promessa de saúde, de dinheiro, prosperidade, tudo que a gente quer na carne, mas nós temos promessas. Temos promessas de liberdade, temos promessas de vida plena em Jesus, e nós precisamos focar nas promessas de Deus e não nessas promessas carnais que são do Deus dessa era.
O problema é nosso coração. Lembra que Jesus tinha falado lá em João capítulo 3 sobre o problema no mundo? Jesus mandou seu filho, né? Ele fala em João 3,16, ele amou o mundo tanto que ele deu seu filho unigênito para que nós podemos ter vida eterna. Mas depois, no versículo 19, ele fala: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O problema é o coração das pessoas que querem continuar nas trevas porque eles gostam de viver nessas coisas escondidas para não ter que confessar seu pecado, para continuar indo atrás dos desejos da carne, e eles não querem ir para a luz, para ser conhecido por Deus e ter que confessar seu pecado. Então, existem essas pessoas com essa mensagem, existem esse caminho errado, e nós precisamos saber que existe. Quando nós levamos o evangelho para as pessoas, nem todos vão receber. Existem pessoas que não vão gostar da mensagem do Paulo, a mensagem de Jesus, mas nós temos que entender que isso faz parte do ministério. Eu vou ser fiel com a mensagem, a palavra de Deus, não vou mudar a palavra de Deus, mas eu fazendo tudo certo não significa que agora não vai ter ninguém que vai rejeitar. Claro que as pessoas vão rejeitar, porque o mundo gosta das trevas. Então, por isso que ele começou falando: não desanimamos. É fácil desanimar, porque tem muitos no mundo hoje que não querem a mensagem de Cristo, que é a verdade. Eles não querem vida plena, eles não querem ser justificados, eles querem continuar em seu pecado. Eles querem as promessas do Deus dessa era, eles querem dinheiro, saúde e as coisas da carne. Versículo 7. Agora que começa a ficar mais difícil. Essa não foi a parte difícil, agora que vai começar a parte difícil. Ai, ai. Versículo 7. Vai doer um pouco. Vamos nos preparar para isso. Versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém. Esse tesouro é o Evangelho. É Jesus. Nós temos Jesus, o Evangelho de Cristo, as boas novas em nós, que somos vasos de barro. Vaso de barro é terra, né? E nós somos nas casas, antigamente, como hoje, né? A gente tem aquela coisa que os pratos, o que você vai usar quando vem alguém especial, não sei, na minha casa nunca tivemos isso, na minha família hoje. Na minha casa, como criança, minha mãe sempre tinha as coisas, quando alguém vem para jantar na nossa casa, tem a louça especial, que você usa quando vem um convidado, e tem o que a gente usa no dia a dia, né, que as crianças podem quebrar, se tem algum, né, eu tenho 7 irmãos, então quando em casa a gente quebrava muita coisa, né? Então no dia a dia a gente usava algumas coisas, mas quando vem um convidado especial a gente usava as coisas especiais. E aqui, vaso de barro é aquela coisa que se usa no dia a dia, é uma coisa que não é um problema se quebrar, né? É algo que é para ser usado. E ele fala, nós temos um tesouro, nós temos algo tão especial.
o Evangelho, Jesus, essa coisa incrível, existe naquilo que é normal, naquilo que é comum, que somos nós. Nós não somos aquela coisa separada, especial, muito legal, que a gente não é isso. Nós somos as pessoas comuns, normais, que Deus colocou algo especial dentro de nós. Eu gosto disso. Eu gosto de saber que eu não preciso provar que eu sou suficiente para receber o Evangelho. Eu não sou aquele mais especial para receber, para poder fazer parte de um clube exclusivo. Não é isso. Deus usa aquele que é normal, aquele que o mundo talvez pensa assim, não tem nada para oferecer. E Deus fala, não, mas eu tenho um tesouro que eu quero te dar, que vai fazer parte de você, mesmo sendo comum, mesmo sendo normal. Você não tem que ser o melhor. Você pode ser uma pessoa normal e ainda ter esse tesouro de Deus, o Evangelho, que faz parte de você. E é isso que nós somos, né? Ele fala, nós somos aquele vaso de barro, aquela coisa fácil de quebrar. E nós somos facilmente quebrados se nós não temos algo forte para nos proteger. E aqui ele fala, é aquilo aquele tesouro que é a nossa força. Porque olha o que ele fala aqui, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós somos fracos, nós somos vasos de barro, mas existe um poder dentro de nós, eu não consigo falar, dentro de nós, que excede, que a tudo excede. É um poder sobrenatural. Eu não sou forte, eu sou fraco, eu sou um vaso de barro, eu não tenho nada para me proteger, eu não sou forte, se cair eu vou quebrar. Mas existe um poder nesse tesouro em Jesus que a tudo excede, que é sobrenatural, que vai me ajudar em toda a situação. Mas isso vem de Deus e não de nós, porque eu sou um vaso de barro. Então eu tenho um poder sobrenatural dentro desse vaso de barro para me proteger. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Sendo vaso de barro, a gente pode pensar que eu não posso estar num momento difícil, mas como Deus vai nos proteger, como Ele é a nossa força, existe esse poder sobrenatural. Ele vai provar o cuidado em nossas vidas quando nós temos dificuldade. E isso vai ser a prova que Deus está com a gente, Ele está em nós. E a gente não vai ser facilmente quebrados. Ele fala, de todos os lados somos pressionados. Não sei se você já experimentou isso. Parece minha vida, de todos os lados somos pressionados. Eu tenho a dificuldade no trabalho, eu tenho dificuldade no ministério, eu tenho dificuldade em casa, eu tenho dificuldade com família, tenho dificuldade em todos os lados. Parece que às vezes, se você está com problemas no trabalho, você quer fugir para a igreja, para estar em comunhão e sair desses problemas de casa. Ou você quer voltar para casa, ou do trabalho, né? Sair dos problemas do trabalho e ir para casa. E eu tô bem porque eu tô em casa. Mas é ruim quando você tá pressionado de todos os lados, porque não tem onde fugir. Se eu vou para a igreja, eu tô com problemas na igreja. Eu vou para os amigos, tô com problemas nos amigos. Eu tô com problemas em casa, tô com problemas no trabalho, em todos os lados pressionados. Mas isso que faz o olho sair. Lembra que a gente falou sobre isso de Jesus, quando ele foi para Monte de Oliveiras, onde eles faziam o olho e era pressionado,
era esmagado para fazer o olho sair, e esse é o Espírito Santo. O mais que a gente está pressionado, o mais que a gente está dando oportunidade para o Espírito Santo sair de nos proteger, de nós de ser visto em nossas vidas e de ser nossa força para a gente continuar. Então somos pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Isso que é incrível do Evangelho, porque a gente tem esse tesouro dentro de nós. Eu posso ter problemas em todo lugar e ainda não estar desanimado, porque ninguém pode tirar esse tesouro que eu tenho em Jesus. Eu posso ter dificuldade no ministério, posso ter dificuldade em casa, posso ter dificuldade com meus filhos, posso ter dificuldade financeiras, eu posso ter dificuldade em todas as coisas, mas ninguém pode tirar o tesouro do Evangelho que eu tenho em Jesus. Isso já está decidido. Então eu tenho esperança. Eu não sou desanimado, mesmo sendo pressionado. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Eu gosto disso porque, de novo, é uma dificuldade que eu tenho. A ideia de ficar perplexo é literalmente a ideia de sentir perdido, de não saber o que fazer. De novo, com certeza você já sentiu isso. Eu estou tentando seguir Jesus, eu estou tentando ser uma carta viva, mas eu não entendo a direção de Deus, eu não entendo o tempo de Deus, eu não sei como sair dessa situação. Eu estou vendo um problema e eu não sou a resposta, eu não sei a resposta. Talvez eu sei que eu preciso ser a resposta, mas eu não sei como. Quase sempre na minha vida no ministério, eu me sinto perplexo. Eu não sei o que fazer. Mas eu sei quem sabe. Eu sei que Deus sabe, então eu preciso buscar Deus. Eu sou muito limitado no meu entendimento, na minha sabedoria, muito limitado. Por isso que o tempo todo eu me sinto perplexo. Eu não sei a resposta, não sei o que fazer. Mas eu preciso voltar para Jesus. Eu não sou desesperado, mesmo quando eu não sei. Naturalmente eu quero ficar desesperado nos momentos que eu não sei o que fazer. Eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei como Deus vai usar isso, eu não sei por que Deus deixou isso acontecer, eu não sei a resposta para esse problema, eu não sei ajudar essa pessoa. Eu vejo um problema, mas eu não consigo entender o que fazer. Eu estou perplexo, mas não desesperado. Deus tem um plano. Deus sabe o que fazer. Eu estou orando, estou buscando, estou esperando a resposta de Deus e no tempo certo Ele vai dar a resposta. Se Ele não quer dar, isso depende dele. Se Ele não quer dar a resposta, Ele sabe que eu não tenho as respostas dentro de mim. Então não é para eu ser a resposta. Ou Ele vai responder, ou Ele vai usar outra pessoa. Eu preciso buscar, eu preciso esperar em Deus e deixar Ele ser a resposta. E se Ele não quer ser a resposta, amém. Mas meu trabalho é esperar nele, ouvir dele, entender a voz dele. E Ele é o bom pastor, Ele vai guiar. Então, eu vou sentir perplexo, não vou saber as respostas, mas eu sei que Deus é suficiente. Somos perseguidos, versículo 9. Amém. Somos perseguidos, mas não abandonados. Paulo aqui está sendo perseguido. Ele levou o evangelho para essa igreja, ele deu a vida dele por essa igreja e está sendo perseguido. Ele perseguia a igreja com perseguição física que a gente sempre pensa quando a gente pensa em perseguição. Paulo fazia isso com a igreja. A igreja sentiu isso, mas existe a igreja perseguida hoje, mas existe outros tipos de
perseguição que a gente tem hoje também. Paulo estava sendo perseguido com essa igreja aqui, com falsos apóstolos que entraram e mentiram sobre ele. Mentira é uma forma de perseguição. Você está fazendo com o coração certo, levando a palavra de Deus, como ele falou nos primeiros versículos, obedecendo a forma que Deus chamou a gente para fazer o ministério, ouvindo de Deus o tempo todo. Você está fazendo tudo certo. E ainda tem pessoas mentindo, ainda tem pessoas falando contra o seu ministério, ainda tem pessoas falando que você tem o coração errado, ainda tem pessoas que falam que você não é suficiente para esse trabalho, esse chamado. Sempre vai ter pessoas para falar. Sempre vai ter. Nós somos perseguidos. A gente pode ser perseguido de várias formas, mas às vezes com palavras, às vezes alguém falando contra você, às vezes de uma forma física, às vezes você não tendo oportunidade de fazer o que você deveria ter oportunidade de fazer, porque alguém não quer você ir perto. Existem muitas formas de ser perseguido, e nós vamos ser perseguidos quando nós fazemos o ministério, quando nós estamos trazendo a luz de Jesus para o mundo. Nós vamos ser perseguidos, porque o mundo gosta das trevas. Então, quando estamos realmente fazendo esse chamado, nós vamos ser perseguidos de alguma forma. O mundo não quer estar na luz, o mundo quer estar nas trevas e não vai aceitar nossa mensagem. Perseguidos, mas não abandonados. Esse é o perigo quando a gente está sendo perseguido, ou com mentiras, ou de uma forma física, ou qualquer outra forma. A gente pode pensar que está todo mundo contra mim, ninguém entende meu coração, ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe por que eu faço o que eu faço, e eu me sinto sozinho. Quando você se sente só, é a pior coisa na perseguição, porque é muito fácil ficar desanimado, desesperado e pode desistir. Temos que saber que nós não somos abandonados. Sendo perseguido não significa que foi abandonado. Jesus foi perseguido, Paulo foi perseguido, a igreja primitiva foi perseguida. Nós podemos ser perseguidos e, na verdade, uma prova de que Deus está querendo fazer algo no mundo, porque o mundo quer rejeitar aquilo que Deus faz. Então, não somos abandonados, Deus está com a gente, Deus tem um plano para a gente, e nós fazemos parte de um grupo de pessoas vivendo dessa forma. Ele fala abatidos, mas não destruídos. Abatidos é de ser tão perseguido que você não consegue levantar mais. Você foi batido, foi perseguido, e com o tempo você não consegue levantar para continuar. Esse é o sentimento de ser abatido. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais como levantar mais uma vez. Eu fui perseguido, toda vez que eu levanto, eu sou perseguido novamente, não quero mais. No ministério a gente pode chegar nesse ponto. Eu não quero continuar, eu não quero fazer mais. Eu tentei várias vezes, toda vez vem perseguição, toda vez vem dificuldade, toda vez eu não recebo o que eu mereço, não quero mais. Eu estou deitado no chão, mas ele fala, mas não destruídos. Nós temos esse sentimento, nós somos abatidos, nós somos quase acabados, né? Mas a gente não está destruído. Deus ainda tem mais. E vem essa força, esse poder sobrenatural de versículo 7, do tesouro que a gente tem em nós, de Jesus, para nos dar ânimo mais uma vez, porque nós não somos destruídos, nós somos protegidos e nós podemos continuar. O tesouro, o evangelho que nós temos em nós vai nos dar esse poder sobrenatural que
no meio de toda dificuldade, vai nos dar a força para continuar. No Evangelho, a gente não tem uma promessa que a gente não vai sofrer, mas nós temos a promessa de que no nosso sofrimento, Deus é suficiente. No nosso sofrimento, Satanás não vai ter a vitória sobre nós. Nós temos um poder sobrenatural dentro de nós. Nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós não temos que ser nada incrível, nada demais, nada especial. Porque Deus é suficiente. Ele pode usar um vaso de barro com toda a sua dificuldade e ele vai ser suficiente. Então, com tudo que nós passamos, nós temos esperança. Não desanimamos. Versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Que coisa legal que Paulo fala. Não legal no sentido de eu não quero fazer isso, mas sendo um sacrifício, morrendo para minha carne, entregando minha vida para morrer, estou trazendo vida aos outros. Ele fala, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Com tudo que a gente passa, versículos 7 a 9, no ministério, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, é a nossa experiência, o que ele fala no versículo 7 a 9. Eu me sinto pressionado, eu me sinto perplexo, eu me sinto abatido. É o meu sentimento. Então, eu tenho esse morrer de Jesus em mim. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Eu, sentindo essas coisas de 7 a 9, eu preciso morrer, eu tô morrendo como Jesus morreu, mas nesse morrer de Jesus, ele está sendo revelado em meu corpo. Jesus está sendo revelado em meu corpo quando eu estou morrendo. Morrendo nessas coisas que ele falou, morrendo no sentido de ser o sacrifício vivo, morrendo no sentido de eu sei que eu mereço outra coisa, mas eu vou ser o sacrifício de novo. Eu sei que os meus filhos ficam brigando o tempo todo sobre as tarefas de casa que eles têm. Quem compartilha o mesmo quarto tem que limpar o quarto junto. Eles gostam de dividir as coisas para falar, você vai limpar essa parte, eu vou limpar aquela parte, ou eu vou fazer hoje, você faz amanhã. Gostam de dividir de várias formas e sempre tem alguém que fala, mas eu fiz ontem, eu fiz isso, eu fiz mais. Sempre tem essa briga. E a gente sempre tem essa coisa no nosso coração. É algo da nossa natureza de pensar, eu não mereço isso, eu não posso fazer novamente, eu já fiz mais, eu não quero fazer de novo. Mas o coração de Jesus é, eu fiz ontem, eu vou fazer de novo hoje. Eu lavei a louça ontem, eu vou lavar de novo hoje. Eu limpei o quarto ontem, eu vou limpar de novo hoje. Eu vou continuar morrendo, porque nisso Jesus vai ser glorificado. As pessoas vão ver Jesus no nosso sacrifício. Eu não fui aceito na cidade, mas eu vou continuar na cidade porque eu amo. Eu não fui recebido, a igreja foi atrás desses falsos apóstolos, mas eu vou continuar amando essa igreja. Paulo sabe o que é continuar morrendo. Ele fez isso na vida dele. Nós aprendemos isso com ele, sendo o sacrifício vivo. Nós mostramos Jesus aqui na terra. Eu quero ter Jesus revelado no meu corpo. Que oportunidade, né? Mostrar Jesus na minha vida. Eu faço isso morrendo. Faço isso morrendo para os meus desejos, para os meus direitos.
e vivendo para a glória de Jesus. Nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte, sempre. É o estilo de vida que nós temos agora, para amar a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Eu estou pronto para morrer e continuar morrendo, para que você pode receber vida e vida eterna. Então, meu sacrifício faz com que você pode ver Jesus. Então, preciso ser um sacrifício vivo. 13. Está escrito, criei, por isso falei. Criei, por isso falei, desculpa. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Paulo, aqui ele está lutando com as dificuldades, ele fala sobre todas essas dificuldades que ele está enfrentando, tudo que acontece na vida dele, que ele está pressionado, ele está perseguido, ele está abatido, e tudo que acontece abandonado pela igreja, que está indo atrás dessas mentiras, tudo que está acontecendo na vida dele é uma dificuldade para o Paulo, ele está lutando para entender, talvez está perplexo, então qual que é a resposta? Ele olhou para a palavra de Deus, eu gosto muito disso. Isso que ele fala no versículo 13, criei, por isso falei, é um versículo de Salmos 116, que parece que quando Paulo estava pensando sobre todas essas coisas, essas dificuldades na vida dele, ele lembrou da palavra de Deus. Ele voltou para o lugar que ele pode receber encorajamento. Ele queria ouvir de Deus e Deus falou com ele. E é isso que nós precisamos fazer quando nós estamos nesses momentos de dificuldade. Vamos voltar para ouvir o coração de Deus. Vamos voltar para a palavra de Deus para saber o que ele vai falar para a gente. E isso vem de versículo 10. Eu criei ainda que tenho dito. Estou muito aflito. É a mesma coisa. Eu criei, por isso falei. Não, então, porque eu tenho isso no meu coração. Porque eu criei, agora eu posso falar. Ele fala, estou muito aflito, em pânico. Eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir o Senhor toda a sua bondade para comigo? Antes disso, ele tinha falado, pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenho dito, estou muito aflito. Então, ele estava numa situação difícil, estou muito aflito, eu tenho dificuldade. Ele falou antes, eu acho que é versículo 3, as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. E ele, o salmista aqui, o autor desse salmo, ele está na mesma situação que Paulo estava. As cordas da morte me envolveram, as angústias de Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Paulo estava vivendo isso também. Quando ele estava nesse momento de sofrimento, ele olhou para a palavra de Deus para achar um encorajamento na palavra de Deus. Ele achou aqui esse sofrimento, ele falou, eu estou sentindo a mesma coisa, qual que é a resposta? E a palavra de Deus teve a resposta para ele. E ele chegou em versículo 9, e ele fala que ele quer ver
ele vai andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, por isso falei. Estou muito aflito. Ele estava falando que está muito aflito, mas ele creu na promessa de Deus que vai andar diante do Senhor na terra dos viventes. E depois ele fala, versículo 15, não é isso. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Eu não sei se eu tenho outra versão aqui. Vamos ver com a Almeida. Aqui, ó. Na Almeida é assim: preciosa é a vista do Senhor. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a morte dos seus santos? Como que a morte dos seus santos pode ser precioso? Como que isso não faz sentido? Precioso porque quando os santos vão morrer, eles vão para onde? Vão para a presença de Deus. Vão para a presença de Deus. Então, para ele, é precioso quando um santo vai morrer, porque agora pode estar presente com Deus para toda a eternidade. Isso é precioso para ele. Então, Paulo falou, ou Paulo não, o autor do Salmo, ele falou que ele vai ver o Senhor na terra dos viventes. Ele falou que ele creu, por isso que ele falou, e que com a morte dele, Deus isso vai ser precioso para Deus, porque ele vai estar na presença de Deus. Ele vai viver realmente depois da morte. Então, a ideia aqui desse salmo é que ele estava com dificuldade, mas ele creu na promessa de Deus, porque ele creu, ele conseguiu confessar que Deus é bom, eu vou ver Deus ainda na terra dos viventes. Na morte vai ser precioso porque eu vou estar na presença de Deus. Paulo recebeu encorajamento disso porque ele está sentindo a mesma coisa, a mesma aflição, e ele lembrou da promessa na palavra de Deus. Criei, por isso falei, morrendo eu vou viver, precioso é a morte dos fiéis, eu preciso morrer para poder glorificar Deus aqui na terra, e o dia que eu vou morrer aqui na terra é o dia que eu vou estar na presença de Deus. Então eu posso crer, eu posso continuar falando, eu posso mostrar Jesus aqui na terra. Ele recebeu o encorajamento da palavra de Deus. Então a gente vai crer, a gente vai falar, a gente vai continuar declarando quem Deus é, porque nós temos essa certeza da esperança que nós temos, das promessas de Deus para toda a eternidade, que nós vamos continuar na terra dos viventes para toda a eternidade. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Nós temos a certeza da eternidade, por isso que nós podemos falar o que falamos em versículos 7 a 9. Versículo 7 a 12, na verdade. Eu vou ser o sacrifício vivo, eu posso continuar sendo perplexo, pressionado, perseguido, abatido. Eu posso morrer porque eu sei que eu tenho Jesus que ressuscita os mortos, que vai me ressuscitar no dia de Jesus. Amém? Muito bom. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Eu posso ter ações de graças no meio da minha dificuldade por causa das promessas, da certeza daquilo que nós temos no Evangelho. Versículo 16. Por isso não desanimamos. Então ele nos deu essas coisas. Por que a gente não está desanimado? Porque
mesmo sendo cartas vivas, mesmo sendo servos de Cristo no mundo que rejeitou Cristo e sendo perseguido e tendo dificuldade por causa disso, mesmo tendo um Deus dessa era que é contra o que estamos fazendo, nós não desanimamos porque nós temos as promessas de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos a promessa de eternidade, nós temos a presença de Deus com a gente todos os dias, então não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, que é o que ele tinha falado aqui, de ser pressionado, perplexo, abatido, exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Existe renovação e existe nova vida todos os dias em Jesus. Jesus tinha falado em Lucas 11:13 que nós podemos pedir o Espírito Santo. Ele é o bom Pai que vai dar presente para os seus filhos e todos que pediram o Espírito Santo vão receber. Se nós queremos mais vida, nós pedimos e Ele vai continuar nos dando rios de água viva, vida nova todos os dias. Hoje eu estou sentindo que eu não tenho mais força, mas eu vou continuar recebendo força, eu vou continuar recebendo da vida que nós temos em Deus e Ele vai continuar dando todos os dias. Nunca vai acabar essa vida que nós temos em Jesus. Estamos sendo renovados todos os dias. Sim, é muita dificuldade. Sim, eu tenho que ser o sacrifício vivo. Sim, eu tenho que morrer todos os dias, mas morrendo todos os dias, eu também estou recebendo vida nova todos os dias. Estou sendo renovado todos os dias, recebendo essa vida espiritual. Eu preciso gastar tempo com Deus em oração, na palavra, recebendo de Deus para poder continuar vivendo essas promessas, porque se eu não estou recebendo, como que eu posso viver o que ele falou de ser perplexo e não desesperado, de ser pressionado, mas não desanimado, de ser perseguido, mas não abandonado, abatido, mas não destruído? Eu só posso fazer isso se eu estou sendo renovado dia após dia. Eu preciso estar renovado na presença de Deus. Eu preciso gastar tempo na presença de Deus. Eu preciso lembrar as promessas de Deus. Eu preciso voltar para a palavra de Deus. E assim eu posso não desanimar nas dificuldades do ministério e dessa vida de ser cristão aqui no mundo. Versículo 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós temos que olhar para a eternidade. Nós temos que olhar para a eternidade. Deus está com a gente. Deus tem um plano para as nossas vidas aqui, mas aqui a gente sempre vai ter dificuldade. A esperança de estar livre de sofrimento existe na eternidade. Então nós olhamos para aquele tempo para ter esperança, mas não só isso. Nós fixamos nossos olhos na eternidade porque nós queremos investir em coisas eternas aqui. O tempo não vai parar. O tempo vai continuar. Quando nós temos dificuldade, às vezes a gente pensa que o tempo parou, o tempo acabou, o tempo não está passando mais. Estou aqui preso nessa dificuldade. Mas é uma mentira. O tempo nunca não vai parar. Então, o que você está passando hoje vai passar. É um tempo. E depois você vai ter outras batalhas, você vai ter outras lutas e altos e baixos. No final nós temos eternidade. A única coisa constante é a eternidade. As dificuldades dessa vida vêm e vão. É por um tempo. O tempo não vai parar até a eternidade. Mas na eternidade, tudo que a gente viveu nesse tempo vai continuar. Então, se a gente viveu para, na verdade, só as coisas eternas vão continuar. As coisas do mundo vão queimar e as coisas eternas vão continuar. Então,
onde estamos investindo nosso tempo. Lembra que tudo vai ser queimado, tudo vai ser provado pelo fogo. Estamos investindo em coisas eternas, porque é só isso que vai continuar depois. Não podemos ficar desanimados. Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus está usando a gente, mesmo sendo vaso de barro. Ele tem um plano para nos proteger, para nos dar um poder sobrenatural. Mas temos que ser renovados todos os dias. Temos que achar vida em Jesus o tempo todo para poder continuar morrendo para glorificar Cristo. Amém? Capítulo 4. Muito bom. Falei que ia ser difícil esse livro, né? Mas como Deus é bom, como nós temos esse tesouro em nós, nós temos essas promessas de vida eterna. A gente pode continuar recebendo essa vida em Jesus todos os dias. Amém? Deus abençoe.